A paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma live, mais um dia. Hoje é terça-feira. Hoje é dia de estudo, de nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Que você tenha o seu coração aberto nesse dia para, juntamente conosco, aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu acredito que Deus tem grandes coisas para a nossa vida, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Que você tenha o seu coração aberto para aprender de Deus, que você tenha o seu coração aberto para ouvir da palavra de Deus para as nossas vidas. Meu querido, se você puder, já vai aonde você tem uma Bíblia, pega uma Bíblia para acompanhar comigo. Eu vou estar colocando tudo aqui certinho, mas eu queria que você acompanhasse também, para que você tivesse o costume já de procurar na Bíblia, de verificar os versículos, se tudo que está sendo falado é correto. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Hoje eu quero falar sobre como que o pecado nos afasta de Deus. Como o pecado nos tira da presença de Deus. Algumas pessoas têm um conceito errado de Deus, né? E nós, entre Deus e nós, quanto ao pecado. Algumas pessoas não entendem como esse pecado nos afasta de Deus. E por não entenderem, eles agem de uma forma errada, uma forma errônea. Como se Deus não quisesse se aproximar dele. Como se Deus não quisesse se aproximar de nós, apesar de nós sermos pecadores. Amém? Mas para que a gente possa começar, para que a gente possa aprofundar um pouquinho nessa palavra da Bíblia, antes eu gostaria até que você, se você puder, já ir compartilhando esse estudo, essa live aí. Mas antes de tudo isso, eu queria orar com você. Que você tenha o seu coração agora no Senhor, vamos falar com Deus, vamos apresentar a nossa vida a Ele, apresentar esse estudo, esse dia, agradecer a Ele em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Porque nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua graça, nós cremos na Tua misericórdia e que o Senhor é bom para conosco. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Fala aos nossos corações, porque nós precisamos aprender de Ti. Nós precisamos entender a Tua palavra, entender os Teus estatutos, os Teus mandamentos para nós. Nós Te louvamos pelo dia que passamos. Nós Te louvamos pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós Te louvamos, Senhor, pelo ar que respiramos e pela oportunidade de poder ler e aprender e estudar a Tua santa e gloriosa palavra. Espírito Santo de Deus, que os nossos corações sejam preparados para receber a boa semente, como uma terra agradável ao Senhor, para que essa semente caia e ela possa nascer, crescer e produzir frutos, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o seu coração esteja atento, fique ligado, fique atento a tudo que o Senhor tem para nós. E eu quero que você aprenda juntamente comigo essa lição de hoje. Hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre Deus e o pecado. Qual a relação que Deus, o homem, qual é a relação entre nós e o pecado? Por que o pecado nos afasta de Deus? Não só porque, mas como o pecado nos afasta de Deus. Amém? Para a gente poder entender um pouco disso, a gente tem que começar lá do começo. Lá do primeiro pecado, em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem lá no seu jardim, Deus cria tudo, Deus cria todo mundo, Deus cria as plantas, os animais, Deus faz separação das águas, Deus cria os luminares, as estrelas, o sol, a lua, Deus faz todas as coisas e por fim Deus faz o homem. E quando Deus faz o homem lá em Gênesis, lá no capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás.
Deus coloca então o homem, Deus pega Adão, coloca no jardim do Éden. Muitas pessoas pensam que Deus colocou o homem ali para ficar tranquilo, para ficar sem trabalhar, para ficar numa boa, curtindo só ali, mas não, a Bíblia fala que Deus coloca o homem ali para lavrar e cuidar daquele jardim, já para trabalhar ali. É como Jesus mesmo disse, né? Meu Pai trabalha até agora, né? Nós devemos refletir isso. Então coloca ali o homem para lavrar, para cuidar do jardim. Então o que acontece? Deus fala assim para o homem, Deus dá um mandamento para ele, Deus dá uma ordem para ele e fala assim: de toda a árvore do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Olha que interessante. Deus dá uma ordem direta a Adão. E Adão já fica ciente que no dia que ele comesse daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque até então o homem estava num período, num estado de inocência, ele não tinha o discernimento, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, mas no dia que ele passasse a ter isso, no dia que ele comesse daquela árvore, que ele passasse a ter esse discernimento, esse conhecimento, certamente ele morreria. E você conhece a história, você conhece o que aconteceu, o homem, ele vai, depois que é criada a mulher, Deus vai, cria a mulher do homem, tira uma costela do homem, coloca ele num sono profundo, tira uma costela dele, daquela costela de Adão, Deus cria Eva, e passado algum tempo, Eva está no jardim e vem a antiga serpente, vem o nosso inimigo Satanás e ele engana a Eva. Essa história você conhece, todos nós conhecemos. Ele engana a Eva. Quando Satanás engana a Eva, e ela vai e ela come daquele fruto, nós sabemos que logo que Adão chega e Adão vê isso, e Eva vai e dá do fruto para que Adão também comesse, e Adão come daquele fruto, acontece algo interessante, acontece algo para você e eu analisarmos. Veja que Jesus havia dito assim, que Deus havia dito assim: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas Adão come daquele fruto, Adão come do fruto daquela árvore, mas ele não morre fisicamente, pelo contrário, os seus olhos são abertos. A Bíblia fala que eles andavam nus e não se envergonhavam, não percebiam da sua nudez. Mas no momento que eles comeram daquele fruto, eles começaram a notar que eles estavam nus. Começaram a ver a sua nudez. Os seus olhos carnais foram abertos. O seu senso carnal foi aberto. Eles eram inocentes, eles não tinham o senso do bem e do mal, eles tinham o senso da inocência dentro deles. Por isso, eles não percebiam que estavam nus. No momento que eles comem, eles percebem que estão nus. Percebem que eles desobedeceram a Deus. Eles não morreram fisicamente, não morreram na carne, mas eles morrem espiritualmente. Porque a primeira atitude que o homem toma quando ele comete o seu pecado é o que nos fala lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Eu vou colocar aqui para você ler comigo. Gênesis 3, do 7 ao 11, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então a primeira coisa, eles conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E olha só o que aconteceu. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Olha o que acontece então, o homem vai e come do fruto, e ele percebe que ele está nu.
E ele pega e faz uma veste, ele cose folhas de figueiras e faz uma veste para si, para tampar a sua nudez. Porém, quando ele percebe que Deus, o Senhor, está andando pelo jardim, quando ele percebe que o Senhor está passeando pelo jardim, o que ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde de Deus. Olha que interessante, presta atenção nisso. A morte para Deus é diferente do que para nós, eu sempre falo isso, a morte para Deus não é essa morte física, a morte para Deus é quando nós nos separamos dele. Adão, a sua primeira prática, a primeira coisa, a sua primeira decisão, a primeira coisa que ele faz em relação a Deus é se esconder de Deus. É por isso que Deus havia alertado a ele: Adão, no dia que você comer, certamente você vai morrer, porque você vai começar a se distanciar de Deus. E aqui nós começamos a ver um padrão, que eu quero que você perceba esse padrão, que eu quero que você entenda esse padrão. Veja que apesar do homem ter pecado, Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem havia pecado. Porém, quem se esconde não foi Deus, quem se esconde foi o homem. Foi o homem que viu que Deus estava vindo, como Deus vinha em toda a viração do dia, como Deus vinha todo final do dia, começo ali da noite, Deus vinha no todo entardecer, para conversar com o homem, para ter ali intimidade com o homem. Deus veio mais uma vez, só que dessa vez foi diferente. Foi diferente porque o homem se escondeu de Deus por causa do seu pecado. O homem se escondeu de Deus por causa da sua vergonha, por causa da sua desobediência. Tanto é que Deus chega e começa a falar com Adão, mesmo o homem pecando, mesmo Adão pecando, Deus continua falando com Adão, presta atenção. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Onde você está? E ele lhe disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Você percebe que o homem já havia feito até mesmo roupas para si, roupas de folha de figueira cozida para si, mas mesmo assim ele se achou nu diante de Deus. Ele se achou envergonhado, a sua nudez foi exposta diante de Deus, a sua desobediência foi exposta diante de Deus. A partir dali, a presença de Deus começou, de uma certa forma, a trazer uma intimidação ao homem. O homem começou a ter receio da presença de Deus. A partir dali o homem começou a ter receio da intimidade com Deus. A intimidade com Deus já não era mais tão gostosa como antes, por causa do pecado, por causa do erro, por causa da desobediência. E continua seguindo o mesmo padrão, e continua da mesma maneira. Você percebe nos filhos de Adão e Eva, em Caim e Abel. A Bíblia nos fala que Caim e Abel, dois filhos de Adão, eles vão oferecer uma oferta ao Senhor. E eles oferecem o melhor que eles tinham como oferta. A Bíblia fala que Caim oferece do fruto da sua colheita, porque ele era lavrador da terra, ele oferece do fruto da terra. E Abel oferece do fruto dos seus rebanhos, ele oferece um cordeiro dos melhores do seu rebanho. E a Bíblia fala que Deus se atenta para a oferta de Abel mais do que para a de Caim, mas não para a de Caim. E isso gera em Caim ciúmes do seu irmão. E por causa dos ciúmes de Caim, mesmo Deus avisando ele para ele tomar cuidado, porque o pecado jazia à porta, para ele controlar o pecado, mesmo assim, a Bíblia fala que Caim vai e comete o primeiro homicídio da humanidade. Ele vai e mata Abel. Ele vai e mata Abel.
Quando ele faz isso, olha só o que acontece. Está aqui no capítulo 4, a partir do verso 8. Capítulo 4, a partir do verso 8. E falou Caim com seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha só o que acontece aqui. Mais uma vez, o homem vai, agora Caim comete um pecado. Ele vai e comete o homicídio do seu irmão, ele vai e mata Abel, seu irmão. Quando ele vai e mata Abel, a Bíblia nos fala então que Deus, mesmo depois do homicídio, porque Deus já sabia do homicídio, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabia de tudo que estava acontecendo ali, Deus já sabia do que Caim havia feito. Porém, mesmo assim, Deus vem falar com Caim. Mesmo com o pecado de Caim, Deus vem falar com Caim. Mesmo com o homicídio, que para nós é um pecado, e é um pecado terrível, é um pecado de consequências terríveis, mesmo assim Deus vem falar com Caim. E olha só o que Deus fala com Caim: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Não foi Caim que falou eu fiz, não foi Caim que falou eu matei, Deus já sabia, e mesmo assim Deus veio falar com Caim. E olha só como continua essa conversa. Deus fala assim para ele: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ou seja, isso que você fez agora, você se amaldiçoou nessa terra, a terra se torna maldita, o sangue do teu irmão caiu aí, agora a terra recebeu o sangue do seu irmão, e o que você fez é algo que vai trazer maldição. Há uma consequência, e o pecado ele gera uma consequência. Há uma consequência, e todo pecado ele gera uma consequência. E a consequência que Deus falou que seria gerado era uma maldição que viria sim sobre Caim. Haveria algo a ser pago ali. Mas olha só o que Caim responde para Deus. Olha só o que Caim responde para Deus. Caim responde assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Isso quem disse foi Caim, não foi Deus. Caim diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra. Porque Deus havia dito que agora, como consequência disso, ele seria como um fugitivo, ele teria que fugir, ele teria que sair dali. Mas ele diz assim para Deus: eis que hoje me lanças da face da terra. E olha só o que Caim fala para Deus. Não foi Deus que falou isso para Caim, não foi Deus que ordenou isso para Caim, mas foi Caim que declarou isso a Deus. Olha só: eis que hoje me lanças da face da terra. E olha só o que Caim fala: e da tua face me esconderei. Da tua face eu me esconderei. Caim decide se esconder da face de Deus. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Caim se decide, Caim toma uma decisão de se esconder de Deus, porque ele falou que o pecado dele era muito grande, não poderia ser perdoado. Ele declara isso. Ele diz isso, ele se declara que ele se esconderia da face de Deus. Então você percebe que o pecado nos separa de Deus. Mas por que o pecado faz que nós tenhamos vergonha da presença de Deus?
faz com que nós tenhamos vontade de nos afastar da presença de Deus. Não é que Deus abandonou, não é que Deus largou o homem, não é que Deus jogou o homem ao léu, não é que Deus deixou o homem para lá, não. É o homem que por causa do pecado se esconde de Deus. É o homem que por causa da desobediência tem vergonha de Deus. Você percebe isso quando você que já é cristão, você que já tem uma intimidade com Deus, dia que você comete um erro, comete um pecado. Irmãos, nós não somos perfeitos, não há ninguém perfeito aqui nessa terra. Você já pensou se por causa do nosso erro, do nosso pecado, Deus nos abandonasse, Deus nos deixasse para lá, não quisesse mais nada conosco? Não. Mas você percebe quando nós cometemos um erro, mesmo que conhecemos a Deus, mesmo que conhecemos a palavra, mesmo que nós até mesmo pregamos a palavra, nós cometemos um erro que nós sabíamos que não era para ter cometido. Nós caímos naquela tentação que nós somos tentados sempre, nós sabíamos que não era para ter caído. Sabe aquele pecado que você já falou para Deus assim, eu não vou mais fazer, eu vou lutar, eu não vou mais cometer. Você cai. Você já percebeu como é difícil, como é complicado nós nos ajoelharmos, nós falarmos com Deus nesse dia? Você já viu que por muitas vezes nós nos sentimos envergonhados de falar com Deus? Porque o pecado gera isso em nós, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva para longe de Deus, ele faz separação entre nós e Deus, porque nós sabemos que Ele é santo, nós sabemos que nele não há pecado, nós sabemos que nele não há erro, e quando nós nos sujamos, quando nós sujamos a nossa vida, quando nós cometamos algo que não era para cometer, o que nós fazemos? Nós nos envergonhamos, nós temos dificuldade de nos ajoelhar para falar com Deus, de orar, de clamar ao Senhor. Apesar de ser inevitável, apesar de nós sabermos que é necessário, apesar de nós sabermos que Ele é misericordioso, que quando nós nos arrependemos de verdade, nós nos colocamos diante dEle, Ele nos perdoa porque Ele é Pai, porque Ele vem, mesmo com o pecado Ele não nos abandona, Ele sempre vem, mas nossa tendência é se afastar de Deus. E o problema é quando o homem persiste no pecado. Porque quanto mais o homem persiste, quanto mais o homem insiste, menos ele quer estar perto de Deus. Porque a santidade de Deus o denuncia. A santidade de Deus denuncia. Você já viu ou já escutou uma história de alguém que trabalha em algum lugar onde ali alguma coisa ilícita é feita? Talvez uma fábrica, uma empresa onde todos ali dão um jeitinho de talvez segurar o trabalho, de enrolar, de não render o serviço. Pessoas que estão ali não rendendo, que seguram o trabalho e de repente é contratado alguém novo. Esse que é contratado, ele chega e ele não faz isso, ele trabalha, ele se esforça, o trabalho dele rende. O trabalho dele vai para frente, parece que ele é rápido, ele se esforça, ele não mede esforços. Automaticamente, ele não precisa falar de ninguém, automaticamente, pelo trabalho dele, por ele estar fazendo aquilo que é correto, o que está sendo feito errado pelos outros já é denunciado. Ele não precisa apontar o dedo, ele não precisa falar nada. Ele fazer o certo já denuncia o que está fazendo errado. O seu patrão já vai saber que está acontecendo alguma coisa de errada. Não porque ele apontou, somente porque ele está fazendo aquilo que é certo. E automaticamente também, aqueles que fazem errado, aqueles que não fazem aquilo que é correto, não vão querer amizade com ele. Não vão apoiá-lo, vão denunciá-lo aos outros. Vão muitas vezes chegar até mesmo para ele e falar assim para ele, aqui não é assim. Aqui você tem que seguir o ritmo dos outros.
Se você não seguir o ritmo dos outros, você não serve para estar aqui. As pessoas não gostam de você porque você é assim. Você percebe que quando você faz o certo, automaticamente já é denunciado aquele que faz o errado. Você não precisa extrapolar, você não precisa se matar de trabalhar, você não precisa trabalhar além do seu horário, você não precisa trabalhar além das suas forças, você só precisa fazer o certo. E você fazendo o certo, se há alguém fazendo errado, ele já vai ser denunciado. E quando alguém faz o certo, quando nós fazemos algo errado, nós não queremos estar perto dessas pessoas. Você sabe então porque o pecado nos afasta de Deus. Porque quando nós estamos num caminho errado, meu irmão, o fruto que Adão e Eva comeu foi o fruto do conhecimento, do bem e do mal. E nós herdamos isso deles. Todos nós sabemos o bem e o mal. Todos nós conhecemos quando estamos agradando a Deus ou quando não. Nós podemos fingir que não conhecemos. Nós podemos fingir que não agradamos. Que não sabemos. Que não desagradamos a Deus nas nossas atitudes. Nós podemos até fingir, mas no fundo nós sabemos. Você conhece histórias de pessoas que olham para você, cristão, e falam assim: esse caminho é o caminho certo. Esse caminho é o caminho direito. Esse caminho é o caminho da verdade. Mas ele mesmo não vem para esse caminho? Ele mesmo não anda nesse caminho? Sabe. Dentro dele ele sabe, mas só saber não adianta. Só nós conhecermos do bem e do mal não adianta. É necessário nós tomarmos uma atitude quanto a isso. Veja então que Caim olha para Deus e fala assim: ó, e da tua face eu me esconderei. Da tua face eu me esconderei. O homem então começa a se esconder de Deus por causa do seu pecado. E a analogia que se faz isso é a analogia de Adão. O homem diante de Deus, ele se encontra nu. Ele se acha nu. O homem diante de Deus, ele se acha nu. Mesmo que Adão havia cozido para si folhas de figueira e havia feito festes para ele, diante de Deus ele se achava nu. E quando você está nu diante de alguém, quando você está nu diante de... Você não quer sair nu diante das pessoas, você não quer sair nu diante da sociedade, você não quer sair nu diante de alguém que você respeita, porque você sabe que é vergonha, você tem vergonha de andar nu, você tem vergonha de sair nu. Pelo menos esse era para ser o sentimento normal do ser homem, do ser humano, do homem. Da mesma forma, quando nós estamos diante de Deus, por causa do pecado, o pecado nos inibe, Deus, como se nós estivéssemos nu diante dele. É por isso que o pecado nos afasta, é por isso que o pecado faz separação entre nós e Deus, porque nós não suportamos estar diante da presença de Deus por causa do pecado. E o trabalho de Deus durante os tempos sempre foi esse. O trabalho de Deus foi sempre cobrir a nudez do homem. É por isso que tinha os sacrifícios, é por isso que tinha os rituais. Eram só metáforas para que a nudez do homem fosse coberta, para que o homem pudesse se achegar diante de Deus de alguma forma. Era por isso que tinham as vestes sacerdotais, era por isso que foram escolhidos homens naquele tempo, é por isso que foram escolhidos sacerdotes que faziam uma mediação entre Deus e os homens, como mesmo Moisés. Era por isso que Moisés foi escolhido, como Arão foi escolhido, os sacerdotes, o sumo sacerdote eram escolhidos para fazer a mediação entre Deus e os homens. E você sabe pelos livros do Antigo Testamento que uma simbologia que havia no Antigo Testamento era algo que acontecia com esses homens. Eles deveriam usar vestes especiais. E quando Deus determinava as vestes que eles deveriam usar, nós sabemos que tudo isso apontou e aponta para Cristo. Todos os rituais, tudo o que acontecia no Antigo Testamento, todos os cerimoniais apontavam para Cristo, para Jesus Cristo, para o sacrifício dele. E nós sabemos que quando Deus ordenou estas vestes para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes,
de como eles deveriam se apresentar no tabernáculo ou no templo diante do Deus, diante do Senhor. Era como se Deus estivesse falando para eles, cubra a sua nudez com estas vestes que simbolizam Cristo, o sacrifício dele, que simbolizam a obra de Cristo. Cubram a sua nudez com estas vestes para se apresentar diante de mim, para que diante de mim vocês não tenham vergonha de se apresentar. E assim, estes representavam o povo. Mas você percebe que Deus não era propósito de Deus ter um representante de homens ali, um sacerdote, um sumo sacerdote para representar todo o povo. É que o povo não suportava Deus. E onde nós vemos isso? Quando Deus chega para Moisés e fala assim, prepara todo o povo. Estavam no deserto e Deus fala assim para Moisés, prepara todo o povo de Israel, porque eu vou me mostrar a eles. Eu quero andar com eles. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles ouçam a minha voz. Eu quero que eles estejam também na minha presença. Deus queria intimidade com o povo. Deus escolheu a nação de Israel nesse caminho, nesse plano de salvação. Deus escolhe Israel. E Deus queria intimidade com Israel, com o povo. Deus sempre quis intimidade com o homem. Mas quando Deus se apresenta ao povo, a Bíblia fala que Deus desce sobre o monte. E o povo começa a ver, e o povo começa a ver trovões, e o povo começa a ver raios, e o povo começa a ver uma fumaça que descia sobre o monte, uma escuridão, e a voz como de trovão ali sobre aquele monte, e o monte fumegando em chamas, tremendo, pela presença de Deus, desceu ali. O povo temeu a presença do Senhor. O povo temeu a presença de Deus, e o povo diz assim, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Vou colocar aqui para você no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso número 19. Está assim. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. O povo, quando vê Deus, a presença de Deus no monte, e a voz de Deus, o povo temeu a voz de Deus e ficou com medo de morrer, porque o povo sabia dos seus pecados, o povo sabia dos seus erros, o povo sabia da sua impureza e da santidade de Deus, e o povo teve medo, porque era nem para chegar muito perto do monte. E o povo teve medo da presença, teve medo da voz. E o povo olhou e falou assim, o povo pediu um mediador, o povo pediu alguém para falar com Deus no seu lugar. E assim, é por isso que Deus estabeleceu o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que representaria o povo, aquele que Deus pediria para que se vestisse de vestes especiais, o sumo sacerdote que tinha uma veste especial, para uma vez por ano entrar num lugar chamado Santo dos Santos, onde se manifestava a glória de Deus, e ali era feita uma oferta em sacrifício ao povo para o perdão de toda a nação. E aquela veste que ele vestia era como um símbolo que Deus estava cobrindo a sua nudez. E esse é um dos sinais. Como nós sabemos que Jesus tomou tudo que nós tínhamos de mal, Ele toma sobre si. Tudo o que nós tínhamos de errado foi levado em Cristo na cruz, todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha, toda a nossa desobediência, tudo aquilo que era destinado a nós foi levado em Cristo Jesus, na cruz foi levado nele. É por isso que na cruz, Ele é crucificado nu, porque a vergonha que Ele passa, a sua nudez ali era a minha e a sua nudez diante de Deus. E essa vergonha Ele levou sobre si na cruz do Calvário. O fato dele estar nu na cruz do Calvário, Ele estava simbolizando ali que Ele estava levando a minha e a sua vergonha. Porque Ele quebrou a barreira que tinha entre nós e Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Você lembra lá de Adão e Eva? Eles cozeram folhas de figueira para fazer a sua roupa. E eles se sentiram nus. A Bíblia fala que então Deus vai e mata um animal, e com a pele daquele animal, Deus
faz roupas para ele para cobrir a nudez dele, simbolizando que para cobrir a nudez do homem, que para cobrir a nossa nudez diante de Deus, seria necessário vida, seria necessário derramamento de vida, seria necessário morte. Alguém teria que morrer. E todo o Antigo Testamento são mortos animais, são mortos cordeiros, são mortos ali bois, são mortos animais, que apontavam para um sacrifício perfeito. Não era que aqueles sacrifícios perdoavam, não é que aqueles sacrifícios se colocavam no lugar do homem, não, era só um apontamento para Cristo na cruz do Calvário, e apontavam para a morte dele, que a morte dele substituiria a nossa morte, que a vergonha dele substituiria a nossa vergonha, que o sacrifício dele substituiria o nosso sacrifício, que o salário que era nosso, o pecado que era a morte, foi pago por ele lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser revestidos dele, para que nós pudéssemos ser revestidos do Espírito. Agora você entende, agora você compreende por causa disso, por causa do quê? É por isso que Cristo, nós nos tornamos um com Ele. O apóstolo Paulo fala que nós morremos com Ele lá na cruz do Calvário. Quando Ele morre, nós morremos juntamente com Ele. Mas quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Eu estou preparando um estudo. Eu vou colocar no nosso canal do YouTube. Eu comecei um canal novo do YouTube. Depois, se você quiser se inscrever, se inscreva lá, nos ajude nisso também. Nós vamos começar a divulgar, já tem algum material lá, alguns cultos que nós temos feito aqui, algumas lives, já estamos postando lá. E vou postar também esse estudo lá. Um estudo que diz assim, discernindo o corpo de Cristo. Porque nós temos que discernir, que entender o corpo de Cristo, o que Cristo conquistou por nós. Nós temos que discernir o corpo do Senhor, porque nós somos corpo dele. Presta atenção no que Cristo nos deu. Cristo nos deu do seu sangue, Cristo nos deu da sua carne. A Bíblia fala que nós somos participantes, ou seja, nós fazemos parte do sangue e nós fazemos parte da carne de Cristo. E mais do que isso, Ele nos deu do seu Espírito, o mesmo Espírito de Cristo. Então nós fazemos parte do corpo, nós fazemos parte do sangue e do Espírito de Jesus Cristo. E mais do que isso, o Espírito de Cristo nos reveste. Ou seja, é por isso que ele fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que é ser revestido? Revestido é vestido por cima, vestido novamente, vestido de novo. O Espírito de Deus nos reveste. O Espírito de Deus nos reveste, nos dá uma nova vestidura, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Ele não correu de você. Deus, Ele não fugiu de você. Deus, Ele não te abandonou. Independente do seu pecado, independente de como está a sua vida agora, ou do que você já cometeu, Deus, Ele não te abandonou. Independente do que você já fez, Deus não te abandonou. Mas pode ser que você tenha se escondido dele. Não é Ele que te deixou. Não é Ele que não quer mais intimidade com você. Deus sempre buscou intimidade com o homem. Talvez seja você que está se escondendo de Deus. E hoje Deus está falando assim para você: não se esconda de mim. Não se esconda de mim, porque eu quero ter intimidade com você. Eu já vim a essa terra, eu já paguei o preço. Essa vergonha que você está passando de mim, eu já passei por você, não tenha mais vergonha de mim. Coloca essa vergonha lá em Jesus, na cruz do Calvário. Sabe essa vergonha que você tem de Deus, esse medo que você tem de falar com Deus, esse receio que você tem de falar com Deus? Joga esse receio em cima de Cristo na cruz do Calvário, no sacrifício dele, deixa lá. Porque Ele já levou com Ele toda essa vergonha, todo esse receio. Você pode sim se achegar diante de Deus.
Você pode hoje sim se consertar com Deus, ter intimidade com Ele, falar com Ele, chamá-lo de Pai. Você pode pedir perdão pelos seus pecados, perdão pelos seus erros. Você pode se consertar com Ele hoje. Você pode. Ele não está longe, é por isso que a Bíblia diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto ainda, Ele não está longe. Deus ainda está perto de você, Ele não está longe. Busca Ele porque Ele ainda está próximo. Se você buscá-lo, você vai achá-lo, porque Ele está perto de você. O problema é que você tem se escondido dele. Não se esconda mais, sai de trás da árvore. Não faça como Caim, não se esconda de Deus. Não faça como Adão, não se esconda de Deus. Dê a sua cara a Ele. Mostra a Ele que você quer estar perto dEle. Aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e tenha intimidade com Deus. Você foi criado para ter intimidade com Deus. E eu quero te falar uma coisa. Enquanto você não tiver intimidade com Deus, você pode ter tudo nessa terra. Você vai ter um vazio dentro de você. Vai sempre faltar algo no seu interior. A partir do momento que você der liberdade a Deus, que você começar a ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, você pode não ter mais nada nessa terra. Você pode não ter bens, não ter família, você pode não ter amigos, você pode não ter beleza, você pode não ter nada. Se você tiver Deus contigo, você vai ser preenchido pelo Espírito dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, e nada vai te faltar. Jesus falou que o maior homem que andou sobre essa terra aqui, antes dele, o maior homem ali, foi João Batista, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele não tinha nada, morava no deserto, se vestia de peles de animais, e comia gafanhoto com mel silvestre. Mas foi o maior homem que Jesus falou que tinha tido até aquele tempo, até aquele momento ali. Porque o que te faz grande diante de Deus é a presença dEle em você. O que te faz realizado diante de Deus é a presença dEle, é a comunhão que você tem com Ele. E hoje Deus te chama a ter comunhão com Ele, porque Ele está perto, não longe. Você guarde essa palavra, esse ensinamento no seu coração, e você leve isso com você para a sua vida e para os seus amigos. Esse estudo eu vou estar depois compartilhando ele no nosso canal do YouTube. Se tem alguma pessoa que você acha que tem que escutar essa palavra, que precisa escutar essa palavra, compartilha com a gente. Escreva lá no nosso canal. Usa a internet, irmão, usa a sua rede social para ganhar almas, para levar paz, para levar Deus na vida das pessoas. Eu não estou aqui pregando uma vida fácil, eu não estou aqui pregando um evangelho fácil, eu estou aqui pregando a verdade. E a verdade é que Deus quer ter comunhão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Que Deus tome conta da sua casa, da sua vida, dos seus caminhos. Que você tenha intimidade com Deus. Que você tenha intimidade no seu coração aí com Deus. Que você tenha vontade de ter comunhão com Ele, meu querido. Tenha comunhão com Deus. Não pense em Deus como um ser que está tão longe que você não pode chegar até Ele. Não pense que Deus é alguém tão longe que você não pode se aproximar dEle. Não pense que Deus é um ser que está tão distante de você. Não, Ele está perto de você. Ele está dentro de você. Ele quer te usar. Ele quer caminhar com você. Ele quer andar com você. Amém? Nós temos um lema nessa igreja. Está no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 3. E diz assim: é a segunda parte do versículo que diz assim: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse versículo fala de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus Cristo, da primeira vinda do Senhor. E nós cremos que esta igreja, esta geração, esse tempo, nós também somos precursores da volta do Senhor. É por isso que nós estamos clamando assim: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. Sabe por quê?
Jesus está voltando. A volta dele está próxima. E ele vem para buscar uma igreja santa e irrepreensível, uma noiva imaculada, para levar juntamente com ele para as bodas do Cordeiro. Que você faça parte desta igreja, dessa noiva, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja dentro do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.